Mas vamos lá. Tivesse hoje aqui, nada disso passou, estão vivos, acho que com uma quantidade de anos bem acentuados, tanto seu Aquilino quanto seu Maim. Que faria, o que você, como já aí de 2 mandatos, tal, o que falaria para o seu Aquilino aí, se tivesse a oportunidade de dizer o que você fez aqui em Campo do Brito? E também para Maim. Olha, primeiramente agradecer, né, por todos os ensinamentos, todos os exemplos, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Isso. E eu tive bons exemplos dentro de casa, no seio familiar, tanto através dos meus avós, das minhas avós, como também dos meus pais, né. Então eu tenho muito orgulho disso, Sandro. Meu avô Aquilino, que ele é natural de Campo do Brito, Uhum. né, se criou aqui, trabalhou com o seu Vicente, foi o primeiro emprego dele entregando pão aqui nas ruas da cidade, isso na década de 40, com 10 anos de 10 idade, anos de idade. né, na década de 40, né, muitos não conhecem a história, mas ele começou trabalhando e aí foi lutando, casou. Minha mãe nasceu em Campo do Brito, né? Meu avô teve 6 filhos, 3 nasceram aqui em Campo do Brito, depois ele se mudou para Aracaju e os outros 3 nasceram lá. Minha avó era de Itabaiana, o pai dela era marchante, cortava carne aqui em Campo do Brito, e aí eles se conheceram e se casaram. Se casaram. Meu avô e minha avó, meu avô Aquilino, né? Uhum. E ele é tio de Zé Carlos Ribeiro, Hum. que o nome dele é Aquilino Ribeiro. Então ele é tio de Zé Carlos. A mãe de Zé Carlos Ribeiro era irmã dele. E ele tinha um carinho muito grande pelo sobrinho. Era um sobrinho querido. E sempre participou das articulações, das decisões políticas de Zé Carlos. E Zé Carlos foi prefeito por 2 vezes. Foi? De Campo do Foi. Brito. Por 2 2 vezes. vezes. Uma vez foi eleito Sim. e outra vez foi candidato único. Isso. E meu avô Aquilino sempre ajudou, sempre contribuiu, sempre dando aquele apoio moral ao sobrinho, porque era um representante da família, e ele se dava muito bem, né? Eu sentia que meu avô Aquilino me chamava de homem do futuro. Era, dizia, "Olha, o homem do futuro chegou aqui, né, na casa dele, quando chegava lá." Porque eu acho que ele previa, né? Não sei, pelo meu comportamento, por alguma coisa assim que ele via que no futuro ele não dizia claramente na O que política, até seria porque ele recebeu, na década de 60 também, convites ele para recebeu ser convites para entrar na e política. ele não quis. Ele recebeu aqui em Campo do Brito, recebeu na cidade da Barra dos Coqueiros, Santa Amaro das Brotas, Maruim, eram cidades que ele tinha propriedade Uhum. rural, que ele circulava nos meios, e ele sempre foi um cara muito simpático, muito prestativo, mas nunca teve interesse de entrar na De vida entrar na vida pública. pública. É conhecido aqui como aquele do bacalhau, que ele, na Semana Santa aqui, ele sempre ficou conhecido como aquele do bacalhau, que ele distribuía Distribuía bacalhau no bacalhau. dia da feira. Sim. Não apenas em Campo do Brito, mas São Domingos e Macambira também. Porque ele dizia que era um gesto de gratidão por Pelas tudo, suas por conquistas. tudo que ele começou. Ele disse que essa região aqui ajudou muito ele, quando ele teve uma loja de secos e molhados, que chamava Era na chamado época, assim, uma isso. bodega, né? Isso. E ele viajava frequentemente para fazer compras, e minha avó, Bezinha, tomava conta ali do balcão, né? Então foi né, um casal que eu admiro bastante. E se ele tivesse aqui, como a sua pergunta foi, eu só dizia a ele gratidão Gratidão. por todos os ensinamentos, e espero que onde ele esteja orgulhoso do seu neto e de toda a família que ele construiu. E o velho Maim, como era chamado? E do meu avô Maim Banheirista, gostava de também, jogar, né? gostava de jogar bola lá embaixo e ficar na banheira, né? Esse foi o desbravador Esse foi o na desbravador. parte política, né? Porque, assim, foi ele que, depois de 30 anos depois que o irmão foi prefeito, ele entrou na política e conseguiu se eleger, formou a sua equipe, plantou as suas sementes, né? E hoje, Campo do Brito colhe os frutos. Porque se ele não tivesse a coragem de entrar na política, de ir para a eleição, de ir para a reeleição, provavelmente eu não estaria também na política, né? Porque em 2016, como você disse, Sim. era o neto de mãe. É. Muitas pessoas votaram em mim sem ao menos me Lhe conhecer, nem conhecer. nunca ter visto na vida. Você sabe que interior É, isso é mais difícil. sem Aracaju, dúvida. o cara vota às vezes porque Isso. viu entrevista, ouviu entrevista, se Uma identificou palavra que com foi a dita, palavra, alguma com um coisa, é isso. discurso, com a Isso. bandeira política que o cara levanta. Mas no interior é É difícil. E difícil. muitas Tem pessoas que conhecer. votaram, não, se é neto de mãe, eu confio. Se é neto de mãe, é gente de bem. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que me deram voto de confiança não se arrependeram.